Vamos lá. Então é isso, pessoal. Aqui nós temos, então, nosso tema de hoje é quando, onde e por que a mudança do sábado para o domingo ocorreu na igreja primitiva. Isso é um trabalho que foi feito por um estudioso, um perito chamado Robert K. McIver. É de Avondale College, é um colégio, uma universidade lá na Inglaterra. E eu faço assim a tradução e adaptação. Eu fiz a tradução e adaptação aí desse material, é muito interessante. A base é ele, mas eu não vou usar só esse material. Ao longo do nosso trabalho, nós vamos usar outros materiais também. Tá bom? Então, nós vamos aí começar. E aqui tá bom, né? Porque aqui, por enquanto, eu fiz a tradução, então tá muito beleza, não tem problema nenhum. Tá certo? Então, o Willi Hurdorf é representante dos eruditos defensores da observância do domingo. Então, vejam, a primeira possibilidade que merece atenção é que o próprio Jesus ou mudou o dia de adoração ou criou uma atitude em relação ao sábado em seus seguidores que muito rapidamente conduziu ao seu abandono no período inicial da história cristã. William Hurdorf pode servir como um representante dos vários eruditos que têm argumentado em favor dessa posição ou de posição similar. Nós vamos ver ao longo do trabalho que esses eruditos eles defendem que, mesmo que Jesus Cristo não tenha feito ele mesmo essa mudança, mas ele deixou um contexto, um ambiente para que essa mudança pudesse ser feita. É o que ele está dizendo aí. Ok? Então, dentre outros que abraçaram essa posição, ou seja, além de Hurdorf, estão incluídos Christopher Fung e Paul K. Jewett. E Fung argumenta o seguinte, que a causa do sábado do Antigo Testamento é um sistema de instituições que mutuamente se reforçam. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o Antigo Testamento em si e mais o sábado são instituições que se reforçam uma à outra. O que ele está falando. Então, através das ações terrenas de Jesus, sua morte e ressurreição, as instituições do Antigo Testamento acima, né, foram transformadas em um novo grupo de instituições, incluindo o dia do Senhor e o domingo, a igreja e o reino de Deus. Então, ele diz assim, que no Antigo Testamento, o sábado reforçava o Antigo Testamento reforçava o sábado. É uma coisa mais ou menos assim. Ou seja, era um reforçar mútuo, não é? Porque o sábado estaria intrinsecamente ligado com o Antigo Testamento, e ambos se reforçavam. Com a vinda de Jesus, então, a instituição do Antigo Testamento teria caído junto com ela ao sábado. Então, essa é a defesa desses teólogos. E aí, o novo grupo de instituições vai aparecer, então, no Novo Testamento, incluindo o dia do Senhor, o domingo, a igreja e o reino de Deus. Então, seriam as três instituições que apareceriam, o domingo, a igreja e o reino de Deus. Tá? Isso aqui está no Sabbath e Biblical Understanding of Creation Care. Então, sábado, uma compreensão bíblica do cuidado da criação. Está nessa revista aqui, Revista Evangélica de Teologia, volume 36, 2012, página 316. Então, sempre a gente vai colocar as fontes aí, tá bom? Paul K. Jewett afirma, Jesus não rejeitou, notem que esse Jewett aqui, ele é defensor da observância do domingo, mas ele diz assim, Jesus não rejeitou a instituição do sábado como tal, mas apenas a tradição dos anciãos relacionada à guarda do sábado. No entanto, embora ele não rejeitasse o sábado, a sua atitude em relação a ele, quer dizer, em relação ao sábado, explica a liberdade que os seus seguidores, em relação ao sábado, né? No entanto, embora ele não rejeitasse o sábado, que é Jesus, na sua atitude em relação a ele, ao sábado, explica a liberdade que os seus seguidores subsequentemente demonstraram para com a sua observância, ao se reunirem para adoração no primeiro dia da semana, ao invés de no sétimo dia da semana. Então, esse estudioso aqui, esse erudito de Jewett, ele diz que Jesus não rejeitou o sábado, mas ele teve um determinado tipo de atitude que levou os seus seguidores mais tarde a fazer, então, essa rejeição. Está aí no material de Lord's Day, de Grand Rapids, Michigan, Ehrman, 1971, página 35. A posição de Hurdorf
agora nós vamos ver que é o principal, né, é o carro-chefe, é esse erudito alemão, está sumariada da seguinte forma. Agora é Rudolf falando. Enquanto no Antigo Testamento o sábado entrou em evidência como dia de repouso e com o tempo se tornou um dia de adoração, no Novo Testamento o domingo começou como dia de adoração e com o tempo tornou-se dia de repouso. Então esse é o pensamento de Rudolf. É o que ele defende, né? Normalmente, quando nós vamos estudar a respeito da questão do sábado, principalmente nós que somos adventistas, a gente tem a tendência de ver só aquilo que os teólogos ou aquilo que nós entendemos que seja a defesa do sábado. Mas como nós estamos num curso de teologia, eu tenho que apresentar todas as proposições, certo? Então, eu estou aí apresentando, talvez, estudiosos dos quais vocês nunca ouviram falar. Mas é importante a gente saber, a gente conhecer outras posições, o que outros falam, os argumentos. Não é? Isso é importante, a gente saber quais são os argumentos que são utilizados para poder defender este ou aquele ponto. Isso é muito importante. E sempre respeitando, né, a posição de cada um. Isso é muito importante. Não é? Nós tivemos no passado um erudito da Igreja Adventista, ele era jornalista, não era teólogo, mas era um estudante profundo da teologia, chamado Arnaldo B. Cristianini. Ele escreveu, inclusive, o livro Sutilezas do Erro. E ele defendia o adventismo com unhas e dentes, e ele gostava muito de bater, né? Ele era assim, muito incisivo e chegava a ser até, de uma certa forma, hostil na maneira como ele lidava, como ele tratava questões relacionadas à questão do sábado e outras questões do adventismo. Quando alguém falava algo que era contrário ao pensamento adventista, então ele batia forte, né? Com o passar dos anos, a gente foi observando que esse tipo de abordagem não é uma abordagem, principalmente no ambiente acadêmico, para a gente poder utilizar. Hoje em dia, no ambiente acadêmico, a gente tem que confrontar ideias, mas sempre respeitando aqueles que pensam diferente da gente. Essa, por exemplo, é a abordagem do Dr. Rodrigo Silva. O Dr. Rodrigo Silva, todo mundo sabe que ele é adventista, pessoal da Assembleia, da Batista, todo mundo. E ele é convidado ainda assim para poder falar nessas organizações religiosas, porque ele respeita a posição de todo mundo. Então ele coloca, olha, minha posição é essa, mas tem essa, tem aquela outra e tal, e ele vai então colocando aí o arrazoado. E é isso que nós estamos procurando fazer no nosso curso de teologia também, né? Então vamos lá, continuando. Rudolf provê uma sofisticada análise de uma forma possível para interpretar dados históricos. Ele está ciente de que a evidência dos evangelhos não retrata Jesus abandonando o sábado. Então, isso aqui é o articulista que está falando, né? Ele apenas argumenta que Jesus diminuiu o sábado de tal forma que se tornou natural substituir a adoração no sábado pela adoração no domingo. Então, o articulista está aqui apresentando a posição de Rudolf. Bom, aqui está a maneira como Rudolf argumenta em favor desse ponto crucial. Vamos lá, vamos ler aqui o texto. É um equívoco, isso aqui é Rudolf falando, tá? É um equívoco sustentar que Jesus não atacou o mandamento do sábado, mas apenas os refinamentos casuísticos dos fariseus. As pessoas que foram curadas por Jesus no sábado estavam sofrendo de inequívocas enfermidades prolongadas, com suas enfermidades crônicas, e certamente não de enfermidade de sofrimento agudo. Eu vou explicar aqui qual é o argumento dele. Ele diz o seguinte: a lei judaica na época dos fariseus, na realidade, era a lei dos fariseus, né? Os fariseus eles tinham alguns princípios. Então, eles diziam assim: se o indivíduo tem uma doença crônica, que é uma doença que já vem com ele há muito tempo, ele é aleijado, ele é cego, ele é surdo, é algo crônico, não é? Ou ele é coxo de nascença, então é uma coisa que acompanha ele a vida toda. Então, se alguém tiver que fazer alguma coisa por esses aleijados, deveria fazer no outro dia, não no sábado. Agora, se o indivíduo tiver com uma dor aguda, né, se ele tiver com uma dor muito forte no estômago, ou na boca, ou uma dor de cabeça terrível, então aí eles teriam licença no sábado para pegar esse indivíduo e cuidar dele, levar ao médico, tomar qualquer providência para poder amenizar a dor daquela pessoa. Por quê? Porque ela estaria passando por um sofrimento agudo. Então, esse sofrimento agudo seria permitido, e não que seria permitido tratar desse indivíduo no dia do sábado, e não as enfermidades crônicas.
A grande questão que Rudolf está defendendo é que Jesus ele fez as curas exatamente de pessoas que tinham doenças crônicas e que não estavam, naquele momento, sentindo nenhum tipo de dor ou sem necessidade de um socorro imediato. É isso que ele está defendendo. A posição dele é essa, entendeu? Então, ele diz assim, que se Jesus curou doenças crônicas de pessoas que não estavam imediatamente tendo necessidade dessa cura, então, nesse momento, ele está dando uma demonstração de que ele está violando o sábado. E este é o pensamento de Rudolf. Tá certo? Bom, continuando, né? Se não obstante, Jesus, de acordo com o testemunho unânime das tradições evangélicas, propositalmente curou as pessoas no sábado, que não estavam sob angústia aguda, os seus feitos de cura foram uma ofensa e uma provocação. Todas essas pessoas que foram curadas poderiam, certamente, ter esperado pela sua cura até o próximo dia. Não é? Aí, então, ele cita aqui Marcos, capítulo 1, 32 a 34. Vamos ler aqui, se vocês puderem acompanhar comigo. Marcos 1, 32 a 34. Está escrito assim. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então, isso aqui são aí o texto citado, em corroboração ao pensamento que ele está colocando aí. Continuando, dentre todos os dias, por que então Jesus os curou no sábado? Ele continua aqui fazendo o seu arrazoado, né? Certamente não por causa de seu amor compassivo, mas também com a expressa intenção de mostrar que para ele o mandamento do sábado já não tem obrigatoriedade. Então está aqui em Rudolf Sunday, página 63, 66, pede para conferir também a página 70, onde Rudolf conclui: o mandamento do sábado não foi meramente empurrado para debaixo do tapete pelas atividades de cura de Jesus. Ele foi simplesmente anulado, né? Segundo o pensamento de Rudolf. Ok? Então, como Rudolf o constrói, juntamente com a importância diminuída do sábado, que Jesus estabeleceu entre os seus primeiros seguidores, um padrão de adoração do domingo foi muito rapidamente estabelecido na igreja primitiva. Enquanto admitindo que desafortunadamente tenhamos à nossa disposição bem poucas fontes que possam nos auxiliar, lançando luz sobre o problema da origem da observância do domingo, tudo parece indicar que a origem de sua observância deve ser traçada diretamente do evento pascal. Ou seja, para Rudolf e outros estudiosos, por exemplo, a Igreja Católica mesmo, ela tem essa posição, que a observância do domingo ela vai entrar em evidência com a ressurreição de Jesus por causa da sua ressurreição no domingo. Então, o domingo pascal seria importante para estabelecer a observância do domingo. Então, Rudolf traça Bom, agora aqui acabou a tradução em português, tá, gente? Eu só consegui traduzir até aqui, eu acho que é a página 9. Então, vamos lá. Rudolf traça a observância do domingo há tempos bem primitivos, mas ele imagina que foi apenas ao longo do período de tempo, se estendendo até o período de Constantino, que a Igreja Cristã também adicionou o conceito de descanso do trabalho no dia de domingo. As razões de que ele defende para a mudança são muito sutis. Para Rudolf, a mudança começa com a proclamação de Jesus do desfecho do reino de Deus. Isso traz os crentes a uma nova relação com as leis do Antigo Testamento e, em particular, as leis relacionadas ao sábado. Então, ele diz isso. Quando Jesus estabeleceu o reino, ou seja, quando ele trouxe o reino, então há uma modificação naquilo que tange ao Antigo Testamento. Então, o pensamento dele. Continuando, né? Enquanto o próprio Jesus não faz uma quebra, não faz um rompimento final com o sábado, ele de tal maneira o enfraqueceu na mente de seus seguidores que eles acharam natural mover-se da adoração do sábado para um dia de restrições para o domingo, um dia associado com alegria e liberdade,
que veio à bala pela ressurreição de Jesus. Então, esse é o pensamento de Rudolf, tá certo? Bom, agora, nessa outra sessão aqui, nós vamos analisar, né? Vamos fazer aqui uma análise, quer dizer, nós não, tá certo? Essa análise aqui ela vai ser feita principalmente por Samuel Bacchiocchi, que eu mostrei para vocês, então vai fazer uma análise dos pensamentos aí de Rudolf. Ele vai analisar e ele vai dizer o que ele pensa com relação ao pensamento dele, certo? E mais o articulista, que é esse que está traçando aí esse trabalho, né? Então, uma análise da posição de Rudolf necessita ser considerada, no mínimo, sob dois grupos de dados. Então, o primeiro se relaciona com a controvérsia, as controvérsias do sábado entre Jesus e os fariseus, que são encontradas dentro dos relatos evangélicos. A segunda requer uma análise de referências ao sábado e ao domingo, que são encontradas nos escritos do Novo Testamento, que vieram de períodos da igreja primitiva. Primeiro, então, ele vai começar primeiro, então, o que os relatos dos evangelhos relatam a respeito da atitude de Jesus para com o sábado. Então, a primeira proposição é essa. O que os evangelhos falam a respeito da atitude de Jesus? Então, ele aqui vai caminhar para a Bíblia, né? Fazer um apelo para o Novo Testamento. Bom, Samuel Bacchiocchi argumenta contra a posição de Rudolf sobre Jesus, sobre a atitude para com o sábado, primeiro, por citar a Mishnah rabínica, que afirma que qualquer caso no qual haja uma possibilidade de que a vida esteja em perigo, deve ser colocada de lado a lei do sábado. Então, Samuel Bacchiocchi estava dizendo assim, que havia uma lei rabínica que dizia o seguinte, que qualquer caso em que haja possibilidade de que a vida humana seja colocada em perigo, então a lei do sábado deve ser colocada de lado para que aquela pessoa em perigo seja socorrida. Então, está aqui Samuel Bacchiocchi, do sábado para o domingo, que é o material que eu mostrei para vocês aqui agora, né? Então, pelo arrazoado desse último rabino, Jesus aparentemente estava liberado para poder quebrar o sábado. Mas, como o próprio Samuel Bacchiocchi pergunta, isso significa que, embora os fariseus possam ter considerado Jesus como sendo um quebrador do sábado, Jesus não considerava a si mesmo ser o transgressor do sábado ao realizar... Deixa eu ler de novo, tá? Isso aqui é uma pergunta, tá certo? Por isso que seria bom se eu tivesse traduzido antes, né? Pelo arrazoado desse último rabino que foi citado, Jesus aparentemente havia deliberadamente quebrado o sábado. Então, ele quebrou o sábado porque ele tinha um precedente, né? Que é a vida humana. Mas, como o próprio Samuel Bacchiocchi pergunta, significa isto que, embora os fariseus possam ter considerado Jesus como sendo transgressor do sábado, Jesus considerava a si mesmo como transgressor do sábado ao realizar tais curas miraculosas? A resposta no Evangelho parece ser um definitivo não. Por exemplo, em Mateus capítulo 12, versículo 10, depois de observar que os seus oponentes farisaicos resgatariam uma ovelha que tivesse caído num buraco e argumentar que os seres humanos são de maior valor do que uma ovelha, Jesus concluiu. Na nossa Bíblia traduz como lícito, né? Aqui em inglês está traduzindo ao pé da letra o grego, é legal, é legal fazer o bem no dia de sábado. Interessante é o seguinte, que essa palavra aqui, existem, ela aparece muitas vezes, eu fui dar uma olhada nessa palavra, aqui que eu tenho aqui um aplicativo, é uma Bíblia que tem aqui o grego, tem o hebraico, um aplicativo muito legal, né?
Então, aqui estive olhando nesse aplicativo, nessa Bíblia, que é no Mateus capítulo 12, versículo 12. Esse texto está no versículo 12, tá? Mateus versículo 12, versículo 12. Então, essa palavra existem, que é traduzido por legal, ela aparece 29 vezes na Bíblia. E eu vou, como isso aqui está sendo gravado, vai ser fácil depois de você fazer dar uma passeada pela Bíblia. Ela aparece em Mateus 12, versículo 4, né? Quando ele entrava na casa de Deus, como ele entrou na casa de Deus e comeu o pão da proposição, o que não era lícito, lawful em inglês, lícito, ou seja, legal, que não era legal comer. Depois, Mateus 12, versículo 10, Mateus 12, 12, que é essa expressão aí, que é esse texto que aparece, Mateus 14, versículo 4, porque João lhe disse, não é legal para vós tê-la. Né? Mateus 19, versículo 3, os fariseus vieram a ele, testando e disseram, é legal para um homem divorciar-se de sua esposa por qualquer razão? Depois, Mateus 20, 15, não é legal para mim fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Depois, Mateus 22, versículo 17, Mateus 27, 6, Marcos 2, 24, Marcos 2, 26, Marcos 3, 4, Marcos 6, 18, Marcos 10, 2, Marcos 12, 14, aí Lucas 6, versículo 2 e vai por aí afora. Todos esses textos traduzem ao pé da letra essa expressão existem como legal. Então, a nossa Bíblia diz é lícito fazer bem aos sábados, né? Mas essa expressão lícito aqui significa legal. Então, Jesus ele está dizendo que é legal, está de acordo com a lei de Deus, fazer bem aos sábados. Então, é isso que o texto aqui quer dizer, né? Então, bem anterior, nesse mesmo capítulo, Jesus havia defendido as ações de seus discípulos contra a acusação de que eles estavam quebrando o sábado por declará-los sem culpa. Significa anaitios, Mateus 12, versículo 7. Né? Não terias condenado o inocente. Anaitios. Então, anaitios, inocentes, são os discípulos, porque eles entraram no dia de sábado e comeram, pegaram lá as espigas e comeram, e não podiam fazer isso no dia de sábado. Samuel Bacchiocchi, que no seu livro, ele dá a seguinte explicação com relação a essa passagem, né, já que nós estamos aqui apresentando Samuel Bacchiocchi. Ele diz o seguinte, que Jesus era um pregador itinerante, os seus discípulos, juntamente com eles, eram pregadores itinerantes também. E eles ficavam a milhas, a quilômetros de distância de suas moradias. Então, eles saíam para pregar. Então, eles andavam muito. Normalmente, o judeu tinha uma lei que ele não podia andar mais do que 1 milha no dia de sábado. Então, se Jesus estava na sinagoga, certamente o correto é que ele e seus discípulos fossem convidados pelos moradores daquela sinagoga, pelas pessoas que frequentavam a sinagoga, para poder almoçar na casa dessas pessoas. Eles simplesmente ignoraram isso, não tiveram misericórdia e deixaram Jesus e os discípulos ali ao léu. Não é? O certo era tê-los convidados para que eles pudessem comer juntos. Os discípulos, como estavam com fome, eles entraram na primeira seara e foram lá e pegaram milho para comer. Naquela época, havia uma lei que dizia o seguinte, que quando eles fossem fazer uma colheita no seu campo, fosse qual fosse a cultura, fosse milho, fosse trigo, o que fosse, eles deveriam deixar uma porção ali, ou caída, ou no próprio pé, para que fosse utilizado pelas pessoas que tivessem alguma necessidade. Então, era legal entrar num campo de trigo, ou de milho, ou de frutas, ir lá e comer para satisfazer a sua própria necessidade. Então, quanto a isso, não havia nada ilegal. O grande problema dos fariseus foi acusar os discípulos por eles estarem pegando espiga no dia de sábado. E Jesus disse que os discípulos, ele fala que para os fariseus, eles eram anatios, ou seja, eles eram inocentes. Por que eles eram inocentes, ou seja, inculpados? Eles eram não culpados, inocentes no sentido de não serem culpados. Eles não tinham culpa. Eles não tinham culpa por quê? Porque, segundo Jesus, a lei de Deus, a lei do sábado, não os condena por causa disso. Porque eles não estavam fazendo uma colheita de trabalho normal, uma colheita de trabalho secular ordinária. Eles estavam saciando a sua fome, ou seja, estavam suprindo uma necessidade real. Então, é isso que Samuel Bacchiocchi vai dizer no seu livro, né? Então, a conclusão parece inescapável, que enquanto Jesus
estava atacando a interpretação farisaica das leis do sábado, ele não estava atacando o próprio sábado. De fato, de uma perspectiva, pelas suas ações e pelos ensinos, Jesus estava livrando o sábado das cargas que haviam sido colocadas sobre ele pelos fariseus. Certo? Então, isso aqui está sendo citado aí pelo Bacchiocchi, né? Exemplo gratia, né? Veja a conjunção entre Mateus capítulo 11, 28 e 29 e Mateus 12, de 1 a 14. Mateus 12, de 1 a 14 é aquela passagem da questão ali das ovelhas, né? E tudo mais que... Vamos abrir aqui em Mateus 12, só para a gente poder recordar. Mateus 12, de 1 a 14, Jesus é Senhor do sábado. Então, por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, ora estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Então, o texto é esse aqui, que vai até o versículo 14. E aí, no final, aqui no versículo 7, ele diz assim, falando para os fariseus: mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado o inocente, que é aquela expressão que eu acabei de colocar para vocês aqui. Depois ele diz assim, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aí Samuel Bacchiocchi, ele diz para nós compararmos esse texto aqui com o próprio livro de Mateus, capítulo 11, 28, versículo 29, que é o texto logo ligeiramente anterior a esse episódio. Está escrito assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, esse aí é o ponto, né, que fica logo anterior a isso. Então, Jesus aqui está usando de misericórdia, que a lei da misericórdia é maior do que aquelas repressões que os fariseus colocavam em cima do sábado. Então, esta conclusão, ou uma semelhante a esta, é uma posição amplamente tomada pelos exegetas do Novo Testamento, que têm considerado a questão do relacionamento de Jesus para com o sábado. Por exemplo, em contraste com Willi Hordorf, e depois de examinar as evidências dos 4 evangelhos, Donald Carson diz, Donald Carson eu não posso dizer assim com toda certeza, mas eu tenho a impressão que ele é um teólogo protestante, um teólogo evangélico. Diz assim, não há uma firme evidência de que o próprio Jesus alguma vez tenha transgredido qualquer preceito escrito da Torá, a lei concernente ao sábado. Algumas das controvérsias do sábado tornaram-se trampolim para as reivindicações messiânicas. Não há nenhuma pista em qualquer lugar no ministério de Jesus de que o primeiro dia da semana substituiu em caráter o sábado e tomou o lugar dele. Aqui está D.A. Carson, Jesus and the Sabbath in the Four Gospels. Jesus e o Evangelho dos 4 Evangelhos, em D.A. Carson. É uma citação que é feita aqui por Bacchiocchi, né? Então ele faz uma citação, o Bacchiocchi cita esse autor, né? Agora, James D. Gunn alcança uma conclusão similar, e ele diz: a questão sobre debate entre Jesus e os fariseus não é sobre se o sábado deveria ser observado ou não, mas a respeito de como ele deveria ser observado. Então, esse aqui é evangélico, né? O título do material é Jesus Remembered, Grand Rapids, Michigan, Erdman, é da Erdman, portanto, evangélica, não é? Ele diz isso. Então, a questão aqui não é, ele está afirmando, olha, que a questão em debate aqui não é se entre Jesus e os fariseus, se o sábado deveria ser observado ou não, mas a respeito de como ele deveria ser observado. Então, para esse autor, ele enxerga a situação ali dos debates entre Jesus e os fariseus. Para ele, a questão é como o sábado deveria ser observado, e não se ele estaria em vigência ou não. É interessante que é um autor evangélico que fala isso, né? É bem interessante a gente observar esse ponto. Kurt Keller vai ainda mais além ao dizer que a intertextualidade de Marcos, do artigo de Marcos,
desculpe, irmão, a intertextualidade de Marcos articula uma leitura da lei do sábado que está em crucial respeito mais rigorosa do que aquela atribuída aos adversários farisaicos de Jesus. Da mesma forma, o eco de Marcos, de Êxodo, revela que a narrativa da cura, longe de servir apenas para ilustrar a autoridade divina de Jesus, provê um contexto para isso, para substanciar os argumentos a respeito da natureza e do significado do sábado. Então, para esse autor, na verdade, o que Jesus Cristo está querendo levantar é a natureza do sábado, do seu significado real. Então, está aqui a fonte, né? Coloquei para vocês. Então, estas visões de Bacchiocchi, de Carson e Dunn podem ser tomadas como representativas da posição, também tomada por muitos daqueles que têm estudado esta questão desde o aparecimento do livro, ou seja, da tese de Samuel Bacchiocchi, essa que eu mostrei para vocês. Embora haja exceções, poucos hoje argumentariam contra uma visão de que Jesus foi um judeu pio que intencionou trazer uma reforma para a observância do sábado, mas que não intencionava descartar a prática, embora alguns argumentariam que isso não evitou que os cristãos primitivos movessem-se da adoração do sábado para a adoração do domingo. Bom, e aí, com isso, nós terminamos esse primeiro episódio, né? E o nosso próximo episódio vai ser isso aí. A observância do domingo como um dia especial de adoração, no período durante o qual o Novo Testamento... Why Sunday observance as a special day of worship? Why Sunday observe it? Tá. O domingo foi observado como um dia especial de adoração no período durante o qual os escritos do Novo Testamento apareceram. Tá? Deu para entender? Né? Então, foi o domingo observado como um dia especial de adoração no período durante o qual os escritos do Novo Testamento apareceram. Então, esse vai ser aí o nosso próximo tema, que nós vamos estudar aí, se Deus quiser, na semana que vem. Tá bom? Então é isso, pessoal. Que Deus nos abençoe, né? E que nós continuemos a estudar, não é? Olhando todos os ângulos para que a gente possa tomar aí as devidas precauções com relação a uma coisa ou outra. Né? A Bíblia só ensina uma teologia, né? Ou é uma coisa ou é outra. E aí a gente vai ter que decidir.